Fala galerinha, professor Daniel Sena com mais uma treta constitucional. E o tema de hoje, o Lula é inocente e elegível. Gostando você ou não, concordando com ele ou não, votando nele ou não, este é um fato inegável e indiscutível na data de hoje, desde que os seus processos foram anulados no Supremo Tribunal Federal no mês passado. E é sobre isso que eu quero trazer hoje para vocês um debate, essa discussão, para nós entendermos o que de fato aconteceu com o processo do Lula e o que pode acontecer com ele daqui para frente. Se você curtir esse vídeo, deixa o seu like aqui. Se você não curtir, deixa o dislike. Mas acima de tudo, comente, coloque sua opinião. Mas não aquelas opiniões rasas de quem simplesmente discorda por discordar. Coloca a sua massa cinzenta para funcionar, porque isso vai agregar muito valor ao nosso debate, à nossa discussão, para que todos nós possamos crescer juntos aqui em conhecimento, acima de tudo, do direito constitucional. Queridos, como vocês sabem, o Supremo Tribunal Federal anulou os processos que haviam condenado o ex-presidente Lula e que tinham impedido ele de se candidatar às eleições passadas para presidente da República, razão pela qual chegamos onde nós chegamos com o presidente atual, Jair Bolsonaro, no poder e todo esse caos que o Brasil está vivendo agora, né? Agora, a grande questão é, por que o processo do Lula foi anulado? Muita gente me pergunta isso até hoje, Daniel, mas o que aconteceu com o processo do Lula que foi anulado? Gente, e a principal causa da anulação dos processos é que o juiz Sérgio Moro, que foi o juiz que o condenou nesses processos, ele era incompetente para julgar o ex-presidente Lula. E por que ele era incompetente? Porque os crimes no qual ele foi condenado não ocorreram no Paraná e não estariam sob a jurisdição da Justiça Federal do Paraná. Esse é o principal motivo que gerou a anulação dos seus processos. Tá, Daniel, mas o Lula foi absolvido? Não, gente, ele não foi absolvido. E aqui é onde muita gente está se confundindo, tá? Absolvê-lo significaria dizer que ele não cometeu os crimes dos quais ele era acusado. O que aconteceu não foi isso. Ninguém está discutindo se ele cometeu ou não cometeu. Ainda paira a dúvida se ele cometeu os crimes ou não. Agora, o que não pode acontecer é alguém ser condenado por um crime sem se obedecer o devido processo legal, que foi o que de fato ocorreu com o Lula. O processo dele tinha vícios que impediam ele de ser condenado, e os principais vícios que gerou a anulação desse processo era exatamente o julgamento sendo realizado por um juiz competente. O artigo 5º da Constituição diz que todos nós temos o direito de sermos julgados pelo juiz competente. É o princípio do juiz natural. Isso não é para o Lula, gente. Ele se beneficiou de uma regra que é aplicada para todos nós. Exatamente para evitar o quê? O famoso juízo de exceção. Ou aquele tipo de juiz que persegue outra pessoa. E é isso que ficou transparecido na condenação do Lula. Como se o juiz Sérgio Moro estivesse, de forma pessoal, querendo atingi-lo e tirá-lo da jogada política. Ficou muito mais claro e foi um dos motivos que gerou toda a dúvida sobre a idoneidade do julgamento feito pelo Moro, o fato dele depois ter se tornado ministro do atual presidente Jair Bolsonaro. Enfim, ele não foi absolvido, mas os seus processos foram anulados. Tá, e qual que é a situação agora do ex-presidente Lula? Primeiro, presunção de inocência. Ele é inocente até que se prove o contrário, até que haja uma condenação transitada e julgado, ele é inocente e por isso ele tem todos os seus direitos como uma pessoa inocente, dentre os quais seus direitos políticos. Por isso ele se tornou elegível novamente, podendo inclusive se candidatar à presidência nas próximas eleições. Tá, mas o que aconteceu com os processos? Será que o Lula já pode dormir tranquilo? Não, gente, como eu disse para vocês, ele não foi absolvido dos crimes. O processo dele foi anulado, mas esse processo deverá ser retomado agora de uma forma mais correta. Tá, então ele pode ser condenado novamente? Pode. Como os processos dele foram passados para a Justiça do Distrito Federal, no caso a Justiça Federal do DF, poderá ocorrer ali uma nova condenação. E havendo uma nova condenação, e essa condenação sendo por um órgão colegiado, o ex-presidente Lula poderá ficar impedido de concorrer às novas eleições novamente, aplicando-se aí a lei de ficha limpa, que foi o que tirou ele das eleições passadas. Portanto, ele poderá se tornar inelegível novamente? Sim, se antes da eleição de 2022 houver uma condenação transitada e julgada, ou, ainda que não seja transitada e julgada, houver uma condenação por órgão colegiado, isso será o bastante
para impedi-lo de se candidatar novamente à presidência da República. Considerando que ele é um dos candidatos mais fortes na disputa pela presidência da República de 2022, esse tema ele deve ser retomado ao debate constantemente até lá. E é por isso que eu já trouxe essa treta constitucional para trazer um pouco mais de luz e clareza para vocês entenderem um pouco mais o que está rolando dentro do processo. Tá, Daniel, enquanto nada disso ocorre, o que acontece? Lula é inocente e elegível. Enquanto ele não sofrer uma condenação criminal transitada e julgada ou uma condenação criminal por órgão colegiado que inviabiliza sua candidatura como presidente nas próximas eleições, o presidente Lula é inocente e elegível. Inocente porque todos nós somos presumidamente inocentes até que se prove o contrário. E é isso que a justiça poderá fazer no caso do ex-presidente Lula. E elegível por quê? Porque só tem duas formas de torná-lo inelegível. Ou condenação transitada e julgado, segundo o artigo 15 da Constituição, que suspende os direitos políticos, ou a condenação em nível de órgão colegiado, que seria uma condenação de segundo grau, que inviabilizaria ele de acordo com a lei de ficha limpa. Portanto, se quiserem tirar o Lula da candidatura das próximas eleições, o trabalho tem que ser feito é esse. Se ele fez alguma coisa errada, ele tem que pagar. Se ele cometeu crime, ele tem que ser condenado como qualquer pessoa no Brasil. O direito, ele serve para todas as pessoas. Obviamente que eu não posso defender o direito para mim e não querer que o direito socorra ele também. O que nós estamos vivendo hoje com a anulação do seu processo é simplesmente o cumprimento dos direitos e garantias fundamentais. Se a Constituição exige um devido processo legal, esse devido processo legal deve ser obedecido tanto para o Lula, quanto para mim, quanto para qualquer pessoa. E se frustra o devido processo legal, o processo tem que ser anulado, que foi o que de fato aconteceu com o processo do Lula. Algo que eu já tinha cantado a pedra, ó, lá atrás, quando eu comecei a ver a forma como o processo estava sendo conduzido lá pela Justiça Federal, na época pelo juiz Sérgio Moro, eu falei, velho, vai dar merda isso aí. Não pode. O que eles estão fazendo não pode fazer com ninguém. Ah, mas é bandido, é corrupto. Beleza. Então, existe um processo que se prove o que ele roubou, que se prove a corrupção dele dentro da legalidade. E é assim que deve ser com ele e com todos nós. E uma coisa que é muito importante, e esse julgamento do Lula, ele acaba sendo um parâmetro relevante. Se nós tolerarmos a flexibilização de garantias fundamentais para processos como esse, dizendo, mas ele não tem direito, como é que eu depois vou querer o exercício do meu próprio direito? E você pode observar isso hoje. Aquelas pessoas que dizem, volta a ditadura, viva o Ustra, o regime militar tem que voltar, são as mesmas pessoas que hipocritamente estão impetrando habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para terem exercido o seu direito fundamental ao silêncio. Ou seja, direito fundamental é para todos, para quem quer e para quem não quer. E geralmente, essa galera que diz que não precisa, primeiro momento que precisar, vai usar. Por quê? Porque é direito fundamental, é direito de todos nós. Serve para o Lula, serve para mim, serve para você. Portanto, enquanto não houver uma nova condenação criminal do ex-presidente Lula, ele será considerado inocente e elegível. Gostando você ou não, esse é o direito brasileiro, até que se prove o contrário. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aqui. Se você quiser debater essa ideia, coloque seu comentário aqui nesse vídeo. Coloca aqui o que você acha. Você acha que o devido processo legal deve ser respeitado ou não? Você acha que ele deve ser condenado ou não? Comenta aqui, vai ser bacana interagir com você, tá bom? Grande beijo no coração e até a próxima treta constitucional.